Jovens do sétimo ano, é um prazer estar com vocês. Quero deixar aqui algumas OBS iniciais, antes de introduzir o conteúdo, a respeito das atividades que alguns alunos não estão devolvendo no período marcado e sobre alguns alunos que parece que têm uma certa dificuldade em algumas questões e não contatam com o professor, né? Então, esses alunos que estão tendo dificuldade, por favor, entre em contato com a gente para a gente tirar as dúvidas, para a gente poder ajudar e você conseguir entregar a sua tarefa no prazo determinado, certo? Então, por favor, entre em contato com a gente. Hoje nós vamos continuar aí o nosso conteúdo sobre números positivos e números negativos. Vamos falar de números positivos e números negativos. E, como eu falei para vocês, agora começa a grande batalha de alguns alunos, porque você tem que prestar bastante atenção nessa aula, porque a partir de hoje, esse jogo de sinal ele vai ser presente na sua vida, certo? Na sua vida estudantil, onde você passar e se deparar por aí, vocês vão ter que aplicar, dentro da matemática, dentro da física, quando vocês tiverem a disciplina, também esse jogo de sinal. Então, hoje nós vamos falar das regras dos sinais. Então, para a utilização nas disciplinas de cálculos, do ensino fundamental, especialmente dentro da área da matemática, envolvendo operações com números que os alunos se submetem. Então, esse é o nosso estudo de hoje. A primeira regra que nós vamos ver é a regra que envolve tanto a adição como a subtração, certo? Então, quando eu estiver me deparando com uma adição ou uma subtração, toda vez que eu tiver sinais iguais, daqui a pouco a gente vê um exemplo, sinais iguais, eu vou sempre somar e vou conservar o mesmo sinal, não importa se é positivo ou negativo. Então, toda vez que os sinais forem iguais, você vai somar e vai conservar o sinal. Agora, se esses sinais forem diferentes, você vai subtrair e dar o sinal do maior, certo? Então, quando os sinais forem diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Se os sinais forem iguais, soma e conserva o sinal. Memorize isso na sua mente, que você não vai errar, certo? Então, vamos lá. Envolvendo ainda a soma e a subtração, certo? Então, números com o mesmo sinal. Números com o mesmo sinal. Então, você vai somar e repetir o sinal. Olha só, eu tenho aqui mais 2, mais 3. Alguns alunos não vão sentir dificuldade nesta operação, porque é o que estavam acostumados a fazer, né? Então, se eu pegar mais 2, eu tenho mais 2 com mais 3, veja que os sinais aqui são iguais. Então, você vai somar os números e vai conservar o sinal. 2 mais 3, 5. Nenhum problema aí. Alguns alunos fazem isso com maestria. Agora, tem alguns que se enrolam aqui. Eu tenho menos 3 e menos 5. Ora, os sinais são iguais. Eu tenho um menos e um menos. Então, não importa qual seja esse sinal, se é positivo ou negativo. Se eles são iguais, eu vou somar os números e vou conservar o sinal. Então, menos 3 menos 5 vai dar igual a menos 8. E alguns podem se questionar, professor, como é isso? Eu estou subtraindo e ao invés de subtrair, fez aumentar o número. Na realidade, ele não aumentou, ele diminuiu. Lembre que quando nós falamos de comparação de números,
quando eu me refiro a números negativos, quanto maior ele é, menor ele será, né? Quer dizer, quanto mais distante da reta, menor ele é. Então, o menos 8 ele está mais distante do que o menos 5 e o menos 3, certo? Então, na realidade, você diminuiu. Então, quando eu pego menos 3 e menos 5, vai dar menos 8. E o menos 8 é menor do que eles dois. Você subtraiu. Aí, alguns alunos pedem, professor, me dê uma dica aí, por favor, para que a gente resolva essa situação. Olha só, a dica é bem fácil, bem simples, para você não errar, para você não se perder. Alguns alunos gostam muito de dinheiro, né? Inclusive alguns professores também, né? Mas não vamos entrar no mérito. Olha só, a regra do dinheiro é bem fácil, bem simples. Toda vez que você tiver sinal positivo, é dinheiro que você tem. Toda vez que você tiver sinal negativo, é uma dívida que você possui. Só que nós vamos fazer o seguinte: no sétimo ano não tem ninguém veaco, né? Veaco é aquela pessoa que não paga suas dívidas. Todo dinheiro que a gente tiver, se tiver alguma dívida para pagar, nós vamos ser honestos, nós vamos pagar. Mesmo que não dê para pagar toda, mas a gente dá o dinheiro que a gente tem para que a dívida fique menor, tá certo? Então, ó, vamos pensar agora em relação a esse dinheiro. Olha aqui, eu tenho R$ 2 e ganhei mais R$ 3. Então, na realidade, se eu tinha 2 e ganhei 3, então realmente eu fico com R$ 5. Agora, olha a outra situação. Eu tinha uma dívida de R$ 3 e arranjei uma outra dívida de R$ 5. Ora, se eu já estava devendo 3 e arranjei outra dívida de 5, então na realidade eu estou devendo R$ 8. Tá aí, ó. Tudo que é negativo é uma dívida. Então, ó, pela regra do dinheiro, você não erra. Então, eu tinha uma dívida de 3 e outra dívida de 5. Então, na realidade, eu estou devendo R$ 8. Pronto. Fácil demais, não é isso? Então, mas se os sinais forem diferentes, aí sim, né? A regra é a mesma, né? Se os sinais forem diferentes, você vai subtrair e dar o sinal do maior número, daquele que tem maior módulo, certo? Então, ó, veja aqui, ó, eu tenho menos 5 e mais 3. Os sinais são diferentes. Sinais diferentes, você vai subtrair os números e vai dar o sinal do que tem maior módulo. O maior módulo é o 5, então o sinal dele é que prevalece, certo? Então, ó, se eu tenho 5 mais 3, menos 5 mais 3, sinal diferente. Então, 5 menos 3, 2. Como o maior é 5, então o sinal dele é que prevalece. Então, vai ficar menos 2. Daqui a pouco a gente vai para a regra do dinheiro que você vai entender melhor. Olha só, eu tenho menos 4 e mais 6. Quem é o que tem o maior módulo? O 6, não é isso? Então, o sinal dele é que vai prevalecer. Ó. O sinal dele é esse daqui, mais. Então, eu subtraio. Por quê? Porque os sinais são diferentes. Se eu tenho 6 e tiro 4, eu fico com 2. Só que como o 6 tem maior módulo, então o sinal dele é que prevalece. Então, mais 2. Vamos ver se isso funciona na regra do dinheiro? Olha só como funciona legal. Você tinha uma dívida de R$ 5, só que você tem R$ 3. Dá para pagar a dívida? Não dá. Mas se você entregar esses R$ 3, a sua dívida vai ficar menor. Você, ao invés de estar devendo R$ 5, você agora vai dever só R$ 2. Olha só, deu certinho, né? Então, você tinha uma dívida de 5, tinha 3, entregou os 3 e ficou devendo só 2. Aqui, ó, você tinha uma dívida de R$ 4, só que você tinha R$ 6.
Dá para pagar a dívida, não dá? Dá para pagar a dívida e ainda sobra, professor. Pois se sobra, sobra quanto? Sobra R$ 2. Ó, tudo que é dinheiro que você tem é positivo. Pronto, a regra do dinheiro funciona perfeitamente na adição e subtração. Se os sinais são iguais, você vai somar e conservar o sinal. Se os sinais são diferentes, você vai subtrair e dar o sinal do maior. Qualquer coisa, use a regra do dinheiro que você não erra nunca. Ok? Tá bom? Então, vamos adiante. Olha só, nós vamos falar também das propriedades da adição. Nós vamos falar das 4. Então, a primeira propriedade que nós temos é a propriedade comutativa da adição. O que diz essa propriedade comutativa? Diz o seguinte, que se eu alterar a ordem das parcelas, o resultado da soma permanece o mesmo. Quer dizer, o resultado da soma não se altera. Então, ó, se você tinha R$ 2 e arranjou R$ 3, ou se você tinha R$ 3 e arranjou R$ 2, não importa. Você ou tinha 2 e arranjou 3, ou tinha 3 e arranjou 2, não importa essa ordem. Você vai estar com R$ 5, certo? Então, mais 2 mais 3 é a mesma coisa de mais 3 mais 2, que dá o mesmo 5, certo? Agora, a outra propriedade é chamada de propriedade associativa da adição, que diz o seguinte, não importa a maneira com que você some as parcelas, o resultado não vai se alterar. Olha só, eu tinha os valores menos 5, mais 3, mais 4. Aqui é o mesmo valor, ó, menos 5, mais 3, mais 4. Só que eu vou associar os dois primeiros. E nessa daqui eu vou associar os dois últimos. Podia associar também o primeiro com o último. O resultado ia dar o mesmo. Essa ordem dessas parcelas, alternando, o resultado permanece o mesmo. Certo? Então, olha só. Pela aquela resolução de expressão numérica, você tem que resolver logo o que está dentro do parênteses, né? Então, aqui, ó, os sinais são diferentes. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. Eu tinha uma dívida de R$ 5 e tenho R$ 3. Não dá para pagar a dívida toda, mas se eu entregar os R$ 3, eu fico só devendo R$ 2. Ó, tá aqui, ó, menos 2. Como o 4 não entrou na história, eu vou repetir o 4 aqui, ó. Aí, de novo, ó, eu estou devendo R$ 2. Eu estou devendo R$ 2, só que agora eu tenho R$ 4. Então, dá para mim pagar a dívida e ainda sobra o quê? R$ 2, ó. Perfeito. Mas, se ao invés de ter associado os dois primeiros, se eu associar os dois últimos, então o 5 agora está fora. Se o 5 está fora, então vai ficar menos 5. E os dois aqui, ó, estão dentro, eles têm sinais iguais. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, ó, eu vou ter o quê? Eu tinha R$ 3 e consegui mais R$ 4. Então, ao todo, eu tenho R$ 7. Veja que eu estava devendo 5 e tenho 7. Dá para me pagar minha dívida e ainda fico com R$ 2. Olha só como os valores são iguais. Então, na propriedade associativa, eu posso associar os dois primeiros, posso associar os dois últimos, posso associar o primeiro e o último, que o resultado vai permanecer o mesmo. Basta eu obedecer à regra do jogo de sinal. Ok? As outras propriedades, eu tenho aí a propriedade do elemento neutro. Então, a propriedade da existência do elemento neutro. Diz que, se eu somar qualquer parcela com o zero,
o resultado vai ser a própria parcela. Então, ó, qualquer parcela somada com zero vai dar a própria parcela. Ou, se eu pegar o zero e somar com uma parcela, vai dar essa parcela. Ok? Então, a outra propriedade é chamada de propriedade da existência do elemento oposto. Lembre que nós falamos lá de oposto, e oposto é o mesmo número, só que com sinal contrário. Então, por exemplo, ó, o oposto de menos 5 é mais 5. Veja só, os sinais são diferentes. Sinal diferente, você subtrai e dá o sinal do maior. Professor, só que agora não tem maior. Se não tem maior, então você só subtrai. Então, você vai ter 5 menos 5. 5 menos 5 é o quê? 0. Perfeito. Pela regra do dinheiro, professor, eu tinha uma dívida de R$5 e tenho R$5. Eu tenho a mesma quantia que eu estou devendo. Como não tem ninguém veaco, né, honesto, todo mundo no 7º ano, né, então nós vamos pagar nossa dívida. Se eu pago a dívida, que é o mesmo valor, né, do dinheiro que eu possuo, então, consequentemente, eu não vou ficar com nenhum tostão de sobra. Certo? Eu tenho R$3 e consegui extrair uma dívida de R$3. Então, dá para me pagar a dívida, só que não sobra nada. Se não sobra nada, então dá 0. Então, quando eu tiver elementos opostos, mesmo número, sinais contrários, eu posso cortar com o truco, né? Então, você pode cancelar um com o outro. Por quê? Porque o resultado é 0. Próxima operação, né? A multiplicação e divisão. Na multiplicação e divisão, sinais iguais é mais e sinais diferentes é menos. Sinais iguais é mais, sinais diferentes é menos. Então, ó, se você estiver multiplicando ou dividindo, né, você vai ter essa regra básica. Né? Se toda vez os sinais forem iguais, você vai deixar sempre o sinal mais. Se os sinais forem diferentes, você vai deixar o resultado menos. Então, olha só. Vamos lá. Multiplicação e divisão. Números com o mesmo sinal. Multiplica ou divide de acordo com a operação pedida e fica sempre o resultado positivo. Olha só. Eu tenho aqui, ó, menos 4 vezes menos 5. Veja que os sinais são iguais. Sinais iguais, menos e menos. Então, eu multiplico 4 vezes 5, 20. E o sinal vai ficar positivo. Porque menos por menos é mais. E se eu estiver dividindo? Menos 10 dividido por menos 2. Faça a operação, 10 dividido por 2 dá 5. E menos por menos é mais. Por quê? Porque os sinais são iguais. E aí, algumas pessoas podem perguntar, né? Por que isso acontece? Pelo seguinte, ó. Lembra que nós falamos que o sinal de menos era como se fosse o oposto? Então, eu estou perguntando, qual é o oposto desse sinal? O oposto do menos é o mais, certo? Então, ó, menos por menos, o oposto do menos é o mais. O oposto do menos é o mais, certo? E se os dois forem positivos, não são iguais? Se são iguais, sempre vai dar mais, não importa. Então, aqui, ó, 6 vezes 2, 12. Mais por mais, mais, porque os sinais são iguais. Né? O mais significa, e pergunta, qual é o sinal de dentro? O sinal de dentro é mais, então está mais.
Se eu estiver dividindo, 4 dividido por 2 é 2, mais por mais, mais. Então, na multiplicação e divisão, menos por menos dá mais por mais dá mais, certo? Guardem isso na mente. Agora, professor, se os sinais forem diferentes, você multiplica ou divide e dá o sinal negativo, dá o sinal de menos, certo? Então, aqui, ó, 6 vezes 2, 12, menos por mais, menos. Lembra? Ele está perguntando, ó, esse menos é o oposto. Qual é o oposto do mais? O menos. Beleza. Então, 12 dividido por 3, 4. Menos por mais, menos. E mais por menos também vai dar menos, certo? Então, toda vez na multiplicação e divisão, sinais iguais vai dar sempre mais, sinal diferente vai dar sempre menos. Guarde isso na mente que você não vai errar nenhuma dessas operações, certo? Precisar, reveja o vídeo para que você possa entender. Potência, né? A última parte aí para essa coisa do sinal. Então, potência. Existem algumas regras para potência. Primeiro, se a base é positiva. Se essa base for positiva, não importa qual seja o expoente. Se o expoente é positivo, se ele é par, se ele é ímpar, não importa. Se a base é positiva, o resultado sempre vai ser positivo. Olha só. Sinal positivo dentro do parênteses, eu tenho mais 2 elevado a 2. Lembre que 2 vezes elevado a 2 é 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Então, vai dar 4. Como a base é positiva, então o resultado vai ser positivo. Ó, base positiva, agora elevada a um expoente ímpar. Mais 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. É o 2 se repetindo 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, aí você tem, a base não é positiva, então o resultado vai ser positivo. Para que enfatizar uma coisa dessa, professor? É porque alguns alunos confundem com a próxima. É quando a base é negativa. Se a base é negativa, eu tenho duas condições, para um expoente par e para um expoente ímpar. Então, ó, se for par, o resultado vai ser positivo. Mas se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Olha só, eu tenho aqui menos 2 elevado a 2. Veja que esse número 2 é um número par. Se ele é um número par, então significa que o resultado dessa operação vai ser positivo. Só isso. Por que isso? Porque quando você tem uma quantidade par, é como se você estivesse fazendo de 2 em 2. E menos por menos, como nós dissemos, sinais iguais vai dar mais. Então, ó, se eu pegar menos por menos, vai dar mais. Então, de 2 em 2, não importa quantos sejam, se essa quantidade é par, então você vai ter sempre um resultado positivo. Mas, se esse expoente é ímpar, então o resultado vai dar negativo. Menos 2 elevado a 3 é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. O sinal acompanha, viu? Então, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aí nenhum problema. Só que você vai fazer de 3 em 3, se ele é ímpar, né? Então, você vai ter, ó, menos por menos, mais. Só que o resultado desse mais por menos, ó, sinal diferente.
diferentes. Então, sinais diferentes, mais por menos vai dar menos. Então, quando é uma quantidade ímpar, então o resultado sempre vai ser negativo. Então, base positiva elevada a qualquer expoente sempre vai dar positivo. Agora, base negativa elevada a um expoente par, o resultado é positivo. E se o expoente for ímpar, o resultado é negativo, certo? E a outra condição é se o expoente for negativo. Se o expoente for negativo, vai haver uma necessidade de inverter a base, né? Inverte-se a base e troca o sinal do expoente. A regra é só essa. Professor, mas se não for uma fração, por exemplo, aqui, ó, menos 2, não é fração. Então, você tem que lembrar que quando eu posto um traçozinho aqui e coloco o número 1, ele se torna uma fração e continua sendo o mesmo número, porque menos 2 dividido por 1 é menos 2, certo? Então, você transforma esse número numa fração, colocando 1 embaixo, e aí você inverte, ó. O 2 está em cima e o 1 está embaixo, então você inverte. Vai ficar o 1 em cima e o 2 embaixo. À medida que você inverte essa base, você troca o sinal do expoente. Ele era negativo, agora vai ficar o quê? Positivo. E como é que eu resolvo uma potência de fração? Muito fácil. Repete ela, né, a quantidade de vezes. E aí é multiplicação de numerador por numerador, denominador por denominador. Olha só, aí eu volto aqui, ó, porque essa base é negativa. Se essa base é negativa, eu volto para essa propriedade, ó. Base negativa. O expoente é par ou é ímpar? Par. Então, eu já sei que o resultado vai ser positivo, né? Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Pronto, ó. Resolvido a potência. Sem problema, né? Aqui. E se eu tiver na forma de fração já, se já for uma fração, melhor ainda. Você não precisa colocar um 1 embaixo. É só inverter essa base. É 1 em cima, 3 embaixo. Então, vai ser 3 em cima, 1 embaixo, né? E, à medida que eu inverto a base, eu troco esse sinalzinho, ó. Troco o sinal. Era menos, vira mais. Quanto é 3 dividido por 1? Perfeito, 3. Né? Elevado a 3. Ora, 3 elevado a 3 é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aí eu volto de novo para a segunda aqui, ó. Base negativa, né? Elevado a um expoente ímpar. Toda vez que a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado sempre vai ser negativo. Bacana? Pronto, pessoal. Essas são as operações que envolvem números positivos e negativos, certo? Então, nós vamos aí para algumas OBSs para que vocês lembrem aí de algumas situações. Então, o zero é neutro na soma e subtração, portanto, não altera o resultado. Então, menos 2 mais 0 é igual a menos 2. Menos 3 menos 0 é igual a menos 3. Então, tanto na soma como na subtração, o zero é o elemento neutro. Na multiplicação por zero, dá sempre o resultado zero. Qualquer número multiplicado por zero é zero. Então, se eu pegar menos 3 vezes 0, é 0. 0 vezes 0, 0. Qualquer número multiplicado por 0 é sempre 0. O zero, quando dividido por qualquer outro número, dá como resultado 0. É como se você tivesse assim, ó, você não tem nada, vai dividir para 2 pessoas. Quanto é que cada um ganha? Nada. Então, o zero dividido por qualquer número, não importa se ele é positivo, se ele é negativo, vai dar sempre 0. Então, são situações que você pode se deparar por aí, certo?
qualquer número, com exceção do zero, quando dividido por zero, resulta no número impossível, certo? Então, ó, se eu pegar 10 dividido para zero, 1000 dividido para zero, 100 dividido para zero, isso não pode, isso é uma inexistência, isso não existe, certo? Então, qualquer número que o denominador for zero, isso não vai existir, não pode. O denominador de uma fração jamais pode ser zero. E quando é o zero dividido por zero? Ora, se eu tenho zero e não vou dividir com ninguém, então isso é uma indeterminação, certo? Indeterminação. Então é indeterminado. Eu não tenho como fazer essa determinação. Qualquer número, com exceção do zero, quando elevado a zero, resulta no número positivo 1. Então, ó, qualquer base elevado a zero, o resultado sempre vai ser 1. Qualquer base elevado a zero vai ser o resultado sempre 1. Com exceção de quem? Do zero. Com exceção do zero. Porque o zero elevado a zero, isso é uma indeterminação. Não tem como eu determinar. O zero ele não tem sinal. Portanto, ele não é nem positivo e nem negativo. Certo? Então, essas eram algumas OBSs que eu tinha aí para vocês não esquecerem aí dessas OBSzinha muito importante para vocês. Espero que tenham gostado, que me procure se tiver alguma dúvida a respeito das questões, né? Pode zapzar comigo aí que a gente responde na hora. Ok? Valeu e até a próxima. Tchau!